Olá você, espero encontrá-lo muito bem. Você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Hoje temos um assunto, eu diria polêmico, né, senhores? Vamos falar dos minerais críticos e estratégicos. Temos vários projetos em discussão hoje no país, algumas polêmicas relacionadas aos impactos ambientais associados à implementação dessas plantas e também uma condição de mercado muito aquecida, acredito eu, em função dos movimentos geopolíticos que a gente verifica hoje no mundo. Temos hoje aqui também especialistas que podem nos fornecer soluções para esses problemas e, quiçá, oportunidades. E já começo, então, passando a palavra para o nosso querido Ricardo Carneiro, advogado, e que vai nos dar uma breve introdução, Ricardo, por gentileza, a respeito das terras raras, também conhecido como terras raras. Por gentileza, meu caro. Muito bem, mais uma vez, minha satisfação de fazer presente no podcast. Acho que dos 6 encontros eu tive presente pelo menos em 5. Acho que foi isso. Eu diria 3. Diria 3. Tá, perdi 2. Não tem problema. Perdi mas presencialmente. Abrilhantou todos. Sim, mas sempre sou um assíduo. Faço parte do público de ouvinte que acompanha. Espero que esteja mais nessa bancada, meu caro. Pelo canal do YouTube e pelo Spotify. Mas muito bem. Quando nós nos referimos a minerais estratégicos e críticos, creio que essas expressões, e tenho certeza que os nossos debatedores, principalmente o Davi, deve nos indicar melhor conceitualmente o que se possa categorizar como crítico e estratégico, mas nós não podemos perder de vista o que prevê o artigo 176, parágrafo 1º da Constituição do Brasil. A pesquisa e a lavra de recursos minerais, aqui também se fala do aproveitamento de potenciais hidráulicos, mas não vem ao caso, pelo menos aqui neste podcast, somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional. Havia um debate extenso deste conceito, se as atividades de exploração e explotação de minérios de maneira geral de interesse nacional, e portanto de utilidade pública, interesse social, ou se a atividade deve ser ou seja, não seria uma característica, seria uma qualificação. Quer dizer, qualquer atividade minerária deve ser exercida dentro dessa ideia, desse conceito geral abstrato da Constituição de no interesse nacional. É evidente que o interesse nacional se concretiza na legislação brasileira por uma lavra exercida de forma racional, equilibrada do ponto de vista ambiental e social, com o pagamento de todos os tributos e participações inerentes ao exercício da lavra, e assim se concretiza qualquer empreendimento minerário, inclusive, sobretudo, isso que vem sendo aí propalado, o Felipe se referiu ao aspecto estratégico, inclusive de repercussões geopolíticas mundiais, né? Esses assuntos hoje são falados na mídia a todo momento, a exploração desses minerais. E eu lembro, Felipe, só para encerrar início da manifestação, que nunca se imaginou que o norte e nordeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha, a região com os menores índices de IDH, talvez do país, pudesse ter uma chance tão importante ao desenvolvimento, que é o chamado Vale do Lítio, né? São vários municípios, depois a gente pode nominá-los, depois pode falar um pouquinho, eu não sou geólogo, mas enfim, entendo um pouquinho desse mecanismo de extração. Acontece no Vale do Lítio desde final da década de 90, né? Desde 1985, e enfim, acho que é uma chance incomum, né? Singular, de desenvolvimento do país, de garantia dos interesses estratégicos nacionais. Eu acho que isso apela a uma conjunção de esforços, inclusive dos órgãos ambientais, no sentido de promoverem, porque você que é um grande consultor ambiental,
lembrar que impacto ambiental não são apenas o que mais chama a atenção da sociedade, mas que não percebe também os impactos ambientais positivos. Né? E aqui nós temos reflexos positivos não para a sociedade, não apenas para a sociedade, comunidades locais, mas também para o país e para a geopolítica em que o Brasil se insere. Sensacional a abertura, sensacional, doutor Ricardo Carneiro, como sempre. Aborda de uma maneira sintética e oportuna o tema do nosso podcast hoje. Muito obrigado, meu caro. Temos aqui hoje, abrilhantando os nossos trabalhos, meu caríssimo Júnior Silva, companheiro de longa data aí nas militâncias ambientais, sempre estando do outro lado, né, Júnior, mas sempre convergindo aí em todas as situações para o melhor que a gente possa encontrar em termos de soluções ambientais. Júnior é superintendente, me ajuda aí, Júnior, superintendente substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Por gentileza, suas considerações iniciais, Júnior. Obrigado pela participação. Né? É importante esse debate. Hoje a gente tem trabalhado, né, esse contexto, né, da questão que está sendo tratada, né, dos minerais estratégicos. Eu acho, inclusive, independe hoje, apesar de ser digamos assim, um jogo no momento, né, nós estamos vivendo uma questão de mudanças climáticas e a necessidade, obviamente, de estabelecer um novo paradigma para a matriz energética e, obviamente, que um dos componentes importantíssimos, né, é justamente estabelecer como isso vai dar, como a extração desses minerais vai se dar. Né? Isso, obviamente, né, tratando do ponto de vista ambiental, nas várias esferas, seja no licenciamento estadual ou federal, dependendo do contexto, mas é muito importante, né, quando a gente trata disso, é justamente a questão do licenciamento e que é um dos grandes, digamos, dilêmicas, né? A gente conversou muito antes disso, né? Se era para levantar polêmica, né? Mas aqui você pode fazer o que quiser, Júnior. A casa é sua, meu cara. Eu já vou começar levantando uma polêmica complexa, que é justamente a questão do chamado fechamento do empreendimento, né? Hoje, na verdade, a legislação ela é bem rigorosa e é necessário que ela seja, né? Que é justamente o empreendedor, né? Ele já tem que trabalhar principalmente com o empreendimento minerário, o momento de abrir e qual o momento de fechar. Né? Ele tem que ter uma expectativa, obviamente, baseada, né, nas análises hoje bastante aprofundadas em relação à extração do minério e, a partir de um determinado momento, chega um procedimento de fechamento, que é, digamos, uma questão nova no cenário, né, no cenário nacional e, devo dizer, inclusive internacional também. Né? Nós temos, eu vou puxar lá no fundo, né, já aproveitando a minha deixa, que é a questão, por exemplo, de minas abandonadas. Para vocês terem ideia, né, nos Estados Unidos tem pelo menos 500 mil minas abandonadas ao longo de pelo menos 70, 80 anos. Né? Isso tem um passivo ambiental, geralmente, muitas vezes, gerado por uma extração ao longo de determinado período e, obviamente, quando se percebe que não tem mais a viabilidade econômica, muitas vezes o empreendedor ele entrou num processo de falência, uma estagnação, e aquele passivo ambiental, a empresa se retira ou entra no processo de falência e fica o passivo ambiental. E quem vai cuidar disso? Né? Hoje eu acho que os mecanismos que nós temos, né, no arcabouço legal, o Ricardo está aqui, né, para, como diz, né, colocar uma lupa em relação a isso. E é muito importante a gente trabalhar isso, e eu acho que nós estamos, digamos, no caminho certo. Né? A gente tem que levantar as questões, levantar os ganhos, né? Estabelecer quais são os impactos positivos, mas não esquecer também do que deve ser feito para mitigar os impactos negativos. Ok, Júnior, muito obrigado aí pelas suas considerações iniciais. Vamos passar a palavra agora para o meu caríssimo irmão, Davi Moreira. Davi, é um grande prazer tê-lo aqui, companheiro de grandes jornadas,
Já há mais de 10 anos que a gente convive, né, profissionalmente. É um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Por gentileza, faça suas considerações iniciais, meu caro. Felipe, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Olá, ouvintes. Felipe, eu lembro quando nós encontramos a primeira vez, acho que foi em 2014, para falar sobre área de licenciamento de projetos solares. Exatamente. Né? E aquilo ali a gente conseguiu estabelecer uma amizade, e essa amizade está aí até hoje, cada vez mais, e hoje um grande amigo e irmão, a quem tenho um apreço muito grande, e ainda poder debater com figuras ilustríssimas, aqui também, como o doutor Ricardo Carneiro, que a gente sempre ouve falar muito bem de vários livros que já escreveu, de teses, e ao lado do IBAMA, né? Realmente confesso que estou muito lisonjeado pelo convite. E quem é o Davi? O Davi é casado com a Bia, pai do Rafa, cruzeirense. E estou CEO da Finova, uma empresa de quase 40 anos de existência, onde nós estamos focados nos minerais de terras raras. Esses minerais que são importantíssimos. Aqui mesmo eu estou vendo aqui um notebook que tem uma bateria e está escrito como a marca Liteon. Então esse é um mineral importantíssimo, o lítio. E foi muito bem colocado pelo Ricardo aqui sobre a condição do norte de Minas. O norte de Minas que era falado pela falta, hoje tem um excesso. O excesso de lítio, um excesso de minerais críticos ali que pode ser mandado para o mundo, exportado para o mundo. E aí eu acho que no decorrer aí do nosso bate-papo, da nossa fala, nós vamos poder mostrar aí as oportunidades que nós temos e a potência que o Brasil é nesse assunto aí. No mais, fico aqui à disposição para somar. Perfeito, te agradeço imensamente pelas suas considerações iniciais e já devolvo a bola agora, Davi. Queria que você falasse um pouquinho deste mercado, né? Você deu um exemplo aí de como esses minerais críticos, estratégicos estão distribuídos no nosso cotidiano, embora esse seja um tema que está surgindo aí, está em voga mais recentemente, considerados esses minerais como algo novo ou desconhecido. Fala um pouquinho desse mercado para a gente, dos aspectos logísticos e geopolíticos também, que envolvem essa temática. Por gentileza, meu caro. Felipe, esse hoje, o assunto de minerais críticos e minerais estratégicos, eles são divididos em dois minerais pelo seguinte, e os dois são importantes para a transição energética. Certo. É importantíssimo. E o que acontece? Hoje nós temos a abundância em minerais estratégicos, que envolve urânio e lítio. O urânio como uma capacidade de um interesse nacional, que é para a fabricação do combustível nuclear. O Brasil ele tem um acordo de não proliferação de armas químicas, então em nosso enriquecimento, ele se chegar aí no máximo a 5%, para, vamos dizer, uma comparação, né? Então quem quando fala nuclear entende que é bomba atômica. Nós estamos muito longe disso, muito longe. O enriquecimento para fazer uma bomba atômica ou qualquer coisa do tipo é acima de 95%, 98%. Nós estamos falando de 5% que o Brasil enriquece. Então, nós somos um país pacífico. Então, nós temos hoje esse assunto que é do governo, que é o urânio. E também tem o lítio. O lítio que é importante para a questão bélica, né? O mundo hoje está passando por momentos aí de conflitos, e a gente espera que esses conflitos acabem, que isso demanda bilhões e bilhões de investimento bélico. Independente de conflito ou não, o investimento bélico ele acontece todo ano, a cada dia, a cada momento, né? E aí esse lítio que nós estamos falando aqui, ele é importantíssimo também para atender o mundo, né? E aí, mais uma vez, nós temos no norte de Minas, acho que uma das maiores fontes de lítio do mundo, né? Então é um local que nós temos que falar, explorar muito. Sobre os minerais críticos, que são aqueles minerais que estão hoje embaixo da terra e que a gente precisa estudar mais, como os minerais de terras raras, que envolvem 17 elementos, e o Brasil também é o terceiro maior do mundo, né,
na questão de reserva mineral. Com pouca sondagem realizada, né, Davi? Ou seja, com risco aí da gente ser o primeiro produtor mundial desses tipos de elementos de terras raras. Com certo? certeza. Não só para os minerais de terras raras, como também para o urânio, né? Sim. A pesquisa mineral aconteceu de urânio na década de 70 e a pesquisa de terras raras está iniciando agora. A grande planície uranífera, ela está localizada em Poços de Caldas, que é um mineral específico em argila iônica, que demanda uma rota tecnológica, que está sendo feito aí por várias empresas, 4 empresas basicamente, e 2 delas australianas, competentíssimas empresas. Conheci o pessoal da Viridies, da Meteoric, né? Todas listadas na bolsa, né, de Sydney. E aí nós temos também outros minerais, que são os minerais que não estão em argila iônica, que também não possuem rota tecnológica. Uhum. Então o que acontece? Nós temos uma reserva muito grande, porém não sabemos como utilizá-la ainda. Vou dar um exemplo. A Finova, nós de dezembro até a presente data, nós já devemos ter exportado em torno de 50 mil toneladas de blend contendo terras raras para a China. Olha que interessante. E é importante dizer que é o seguinte, nós mandamos o material em bruto para a China processa esse material e consegue fazer todo o processo. Davi, e o mais interessante é que muitas vezes esse material ele é chamado de escória aqui, né, no Brasil. Parece que assim, nós estamos mandando uma escória, um rejeito da mineração, que na verdade isso lá sendo beneficiado e gerando muito valor, né? Muito valor, inclusive, para essas rotas tecnológicas. Exatamente. Às quais você se referiu. Perfeitamente isso. Nós enviamos o material em bruto, ele sai geralmente da pilha de estéreo, 99% da pilha de estéreo, vai como um resíduo e lá na China ele é processado e aí é feito o celular, é feito a bateria do carro elétrico e várias outras aplicações. Então, assim, nós precisamos de que o governo, tanto o governo federal quanto o governo federal, que estão se desdobrando, estão trabalhando, mas precisamos de mais empenho para que esse assunto possa, o Brasil deter toda a rota, o início, meio e fim. Né? Sim, e esse tema eu queria até chamar a atenção, Davi, porque você é um grande conhecedor da área, né, já transitou por várias empresas, inclusive empresas do governo, né? Eu queria saber o seguinte, hoje nós estamos em discussão aí para a retomada da construção de Angra 3. E nós temos também alguns conceitos técnicos que são, entre aspas, novos, né? Como, por exemplo, o tal do reator multicritério, que pode, enfim, otimizar esse beneficiamento do combustível, no caso aqui do Brasil, né? Que seria o urânio. Fala um pouquinho para a gente se hoje nós teríamos condição de otimizar essa extração, beneficiamento e utilização dentro dessas usinas, porque eu acho que isso traria eu não sei se isso é possível ainda, mas se fosse, a gente teria um grande ganho, inclusive, nas questões de descarbonização, né, Júnior? Por gentileza, Davi, para a gente começar essa rodada aqui. Bom, esse assunto é fantástico, é maravilhoso. Eu realmente convivi na indústria nucleares do Brasil, iniciei lá em 2017, fiquei até 2018, responsável como superintendente de engenharia, licenciamento, projeto de qualidade da unidade de descomissionamento de Caldas. E agora, recentemente, eu fiquei de 2023 a 2024 como primeiro superintendente de novos negócios e minerais estratégicos associados ao urânio. Da INB. Da Indústria Nucleares do Brasil. Uhum. E eu achei fantástico. Você comentou e abordou, é fantástico. O reator multipropósito, o RMB, comandado pela Marinha, junto com a Amazul, é um trabalho maravilhoso que eles fazem e está muito avançado. É um projeto que eles iniciam e qual que é o tempo de maturação? O tempo de maturação desse projeto, geralmente 10 anos. O tempo de desenvolvimento, 25 anos. São projetos de longo prazo que conseguem ser executados. Por quê? São projetos estratégicos que o país adota. Ou seja, tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Não uma política de governo, uma política de Estado, exatamente. Muito bem colocado, exatamente isso. E aí, quando a gente entra na condição de energia nuclear, de aumentar a matriz energética, aqui mesmo na sala nós estamos com o ar climatizado.
E devido à condição hoje que nós estamos vivendo, né, do clima, nós estamos com alta temperatura. Então, as casas que não tinham ar-condicionado estão com ar-condicionado. O ar-condicionado está fazendo parte da rotina e isso aumenta a demanda energética, e muito. E a matriz hidráulica não consegue atender. Nós temos hoje, eu não vou entrar, depois não quero polemizar, viu, o IBAMA é importantíssimo nesse processo, mas nós temos também as condições de energia renovável que demanda também a fonte de energia. De terras raras, porque são elementos utilizados nos geradores eólicos, né? Exatamente, nas placas de geração solar também. Inclusive, no nosso último episódio, o Ricardo deve se lembrar, a gente abordando a temática das alterações climáticas, é tempo até mais de nos adaptarmos do que procurarmos de pronto as soluções, né? Eu acho que urge hoje que nós nos adaptemos primeiro para depois a gente poder agir com relação a isso. Fala um pouquinho dessa temática para nós, cara. O Felipe, eu quero até sem criar grandes polêmicas, porque o mundo de hoje não permite mais polêmicas, né? Há um policiamento muito forte, mas eu não vou instar o nosso Júnior, grande amigo do IBAMA, a falar sobre a margem equatorial, porque a extração de petróleo, né, por enquanto, mero estudos geofísicos, enfim. Mas essa questão do interesse nacional me parece muito emblemática e se reflete no monopólio constitucional sobre a exploração do petróleo, que foi flexibilizado constitucionalmente, né? Uhum. Então, a empresa do governo, que é a Petrobras, pode exercer algumas de suas funções em paralelo a empresas privadas. Não sei se esse tema que pode ser explorado aqui se pode se avançar em relação à extração e comercialização do urânio. Aqui há outros problemas, porque o petróleo é uma solução, o urânio me parece também, só que tem consequências num comércio internacional, eventualmente num mercado oculto, né, de materiais físseis. Uhum. Agora, é interessante, isso é curioso, né? Eu tinha 15 anos no dia 26 de abril de 1986, quando aconteceu o acidente nuclear com fusão do reator 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia, né? Lá na fronteira com a Bielorrússia, hoje Belarus. Eu tinha 16 anos quando aconteceu o acidente com o Césio 137 de Goiânia. E a minha geração foi muito impactada pelo pós-guerra, um ataque nuclear no Japão, né? Enfim, aqui não há espaço para discutir a necessidade desse ataque, o contexto da Segunda Guerra. E temos Hiroshima e Nagasaki. Acidente recente de Fukushima, né? E Fukushima, muito bem lembrado, que foi um acidente gravíssimo, um pouco abaixo, talvez seja o segundo mais grave acidente nuclear da história. Mas eu sou, talvez até por ter sido impactado numa fase da vida em que o adolescente tem medo de se contaminar, de se sujar, lava a mão, isso acontece com todo adolescente, né? Esse é um processo psíquico e psicológico que todo mundo passa. Então isso me impactou muito, mas por outro lado eu fiquei apaixonado pelas capacidades da energia nuclear. Eu tenho alguns dados e com isso vou provocar, se você me permitir, Felipe. Aqui a casa é sua, meu caro. Pois para a gente entender, e falando um linguajar, eu não sou físico, nem geólogo, enfim, mas veja bem, a energia liberada na fissão de 1 grama do núcleo, na verdade do isótopo 235 do urânio, né? Porque, pelo que conheço, parece que esse isótopo na natureza ele ocorre em uma quantidade muito pequena e o urânio precisa ser enriquecido, né, para que se possa... Porque acho que os outros isótopos não são físseis, né? E a fissão, posso estar falando bobagem, viu, Davi? Depende aí desse processo de enriquecimento e da geração do isótopo 235.
Mas 1 grama enfim, de combustível do urânio-235 equivale à realização energética e à queima de 10 toneladas de carvão. Sim. Outros dados que também são pitorescos, e estava aqui buscando algumas informações com um especialista. Ao substituir a geração de energia com carvão, que ainda é o backup, né, para estabilizar menos, as térmicas a carvão, para estabilizar porque o a energia sistema. nuclear ela não deixa de ser térmica, né? Ela é uma energia Não deixa. térmica. E a energia alternativa de eólicas e solar ainda não estabiliza o sistema, por razões muito óbvias, né? Não estão falando de estocar vento, não, mas de qualquer forma a gente entende exatamente o que isso representa. Mas veja, geração a carvão, comparada à mesma realização energética do urânio, você teria uma redução de 72 milhões de toneladas de dióxido de carbono, enfim, aumentando a importância da matriz nuclear na nossa geração. Agora, o que eu achei mais curioso é que, pelo que sei, Davi, o urânio nunca ocorre como um jazimento só do minério, do urânio ou tório, como materiais que formam combustível das usinas. Está sempre associado a outros minerais, ao nióbio, à rocha fosfática, mas num empreendimento específico, podemos discutir, até fantástico, no domingo mostrou um desses empreendimentos, a ocorrência de urânio junto à rocha fosfática é de 0,2%. Esse material convertido, 0,2% do produto, não do ROM, né, que é o Run of Mine, representaria 1 ano de geração de Belo Monte, se convertido naquela pastilha, né, que vem da reconversão do yellow cake, o hexafluoreto de urânio. 1 ano de geração de Belo Monte. Então, senhor Júnior do IBAMA, eu sei que as comunidades reclamam dos impactos sobre a questão cultural, territórios tradicionais, alagamento, remoção de populações. Eu sei que a população tem uma percepção que eu tinha, a energia nuclear contamina, mata, causa câncer, causa síndrome aguda de radiação grave. Aliás, por favor, assistam o seriado Chernobyl, feito pelo HBO, né, hoje no Max, tá? É só assinar e assistir. Muito bom. Muito bom vale mesmo. muito a pena, 5 Muito episódios, é um momento marcante da história da humanidade. Mas, Júnior, como é que eu transito nesses dois valores que são muito sensíveis? Quer dizer, é a percepção da comunidade, porque hoje as pessoas muitas vezes têm fontes de abastecimento de água com um nível, porque como é que se chama? O background natural já transmite radioisótopos para a água, e as pessoas consomem e não acham problema algum. Vindo um grande empreendedor, logo isso será posto, inclusive pelas autoridades, enfim, que defende o interesse da coletividade, como um grande problema, ser objeto de impedimento à licença, bloqueio de atividades, indenizações. Como é que eu venço, na análise de viabilidade ambiental que o IBAMA faz, e faço essa conjugação de dois valores? O impacto extremamente positivo, porque é uma geração limpa. Acidentes nucleares não são os de avião, porque agora antigamente falava que o avião não caía. Né? Quantos foram esse ano, Felipe? A última vez que eu parei de contar, uns 40 no mundo. Tá, né? Um negócio impressionante, né? Não sei o que está acontecendo. Mas como é que funciona? Me permita essa pergunta. Não, e eu vou aproveitar e jogar um pouquinho mais de gasolina na fogueira, porque aqui... Gasolina emite CO2, não pode. Bota outra coisa na fogueira. O Topocast, sabe, Davi? O Topocast, João, ele é para além das narrativas, né? Como a gente fala na abertura. Então a gente joga gasolina na fogueira justamente para expurgar todo o conhecimento técnico que a gente vai falar em cima de fatos, tá? Então o Ricardo fez a provocação, eu vou jogar mais um pouquinho de gasolina. Vamos lá. Os Estados Unidos tem mais 50 usinas nucleares. A matriz francesa, a energia nuclear, ela participa em 70% a 75% da matriz nuclear. Então, eu faço aqui um contraponto no seguinte sentido. A energia nuclear ela já faz parte de uma série de
de movimentos sociais do presente. Né? Toda a questão médica de diagnóstico, Sim, ela é nuclear. Sim. Enfim, Irradiação de alimentos para eliminar. Exatamente. E é interessante isso porque a radiação ionizante arranca elétrons, Isso, né? É o que isso. causa doença, é o que Sim. mata as altera pragas no a cadeia alimento. de DNA, né? Mas assim, ó, eu até busquei essa informação. A frequência de acidentes severos, o risco de acidentes severos, que é considerado quando você tem dano ao reator, né? Ele é de 0,0001%. Tá? O risco global anual de um acidente nuclear hoje, calculado, é de 0,04%, ou seja, 4%. E a probabilidade para um único reator ter algum problema e gerar impacto é de 1%. Então, assim, de certa maneira, fazendo até coro com a analogia que o Ricardo inteligentemente fez com relação a acidentes aéreos, a energia nuclear está ganhando, né? Está ganhando muito ainda. Lavada. Por favor, querido. Olha, vamos lá. Pega essa bronca aí. Olha, é o seguinte: primeiro, existem vários mecanismos de salvaguardas, né, para geração de energia nuclear, obviamente. Né? Operar uma usina nuclear não é equivalente a operar uma roda d'água. Né? Obviamente que são procedimentos complexos, licenciamentos ambientais extremamente complexos, mas eu ainda volto lá, tá? Eu não vou me deter sobre Angra, né? Porque eu não lido com esse licenciamento específico, mas eu vou voltar lá na questão do problema maior, que é da mineração propriamente, seja de terras raras ou seja das minerações de urânio, né? E aí eu vou entrar na questão, né, que é um problema crítico, né? Você falou da França, né? Mas lembrando bem que o acidente mais grave de reator nuclear que aconteceu foi nos Estados Unidos, né? Que é na usina de Three Mile Island. Exatamente. Se não me engano, é 1979. Chegou a ser mais grave que Chernobyl? Aparentemente sim, porque o reator, na verdade, ele está... É o meltdown, né? O meltdown, ele está fechado num sarcófago de concreto, a exemplo, e parece que foi bem eficiente essa vedação. Mas vamos lá. Hoje existe um problema das comunidades, sim, quando você trata de mineração. Isso é uma realidade e não é, digamos assim, um privilégio só do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem principalmente no sudoeste dos Estados Unidos, nos estados do Arizona, Colorado e Utah, você tem várias, inclusive nas terras indígenas, você tem várias questões de procedimentos de extração de urânio ao longo de décadas, né? E obviamente que esses procedimentos, assim, não vou entrar em questionamento, eu não conheço a fundo, né? Eu já participei de vários seminários, inclusive, né? Até no período da pandemia, né, a gente se debruçou muito sobre isso. O grande problema é justamente o quê? O processo de extração, o processo de beneficiamento, ele gera uma série de situações e que elas não são, digamos assim, muito eficientes na contenção desse procedimento no processo de enriquecimento. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos vê um problema sério. Os Estados Unidos estão com um problema, né, e aí eu coloco o dedo na ferida da questão que, na verdade, o Brasil não tem ainda, né? Os Estados Unidos têm um passivo ambiental de 500 mil minas abandonadas, né? Quando eu participei de um seminário online um pouco antes do início da pandemia. 500 mil? 500 mil minas abandonadas de diversos tamanhos. Diversos tipos de mineração. Diversos tipos de mineração subterrânea, céu aberto. O que é o conceito da mina abandonada? É simplesmente, né, a gente estava discutindo isso antes, quando o empreendedor, né, ele começa, isso são passivos ambientais que começaram há 70, 80 anos atrás, na década de 50 principalmente. O empreendedor se instalou, né, criou uma estrutura, inclusive até com o surgimento de povoados, e a um determinado momento aquilo ali foi sendo, digamos assim, né, o interesse comercial ele foi diminuindo e ele deixou aquele passivo ambiental. Tá? E hoje, qual que é a grande questão? Os Estados Unidos teve que criar o chamado Superfund, né, que é justamente, né, eu vejo muito com interesse quando eu vejo essas discussões
quando entra a discussão política, né, que nos Estados Unidos a iniciativa privada, o governo não tem que entrar muito na questão, mas o Superfund é um fundo criado que hoje é bancado pela taxação de cada cidadão norte-americano, que tem que arcar com esse passivo ambiental de descomissionamento e de descontaminação. Entendeu? Beleza. Isso aí é uma situação que fica complicada. O Brasil não tem esse contexto, e aí a gente tem uma brincadeira, né? Eu tenho um conhecido, né, que trabalha com mineração, é professor de engenharia de Minas, e ele faz uma brincadeira que eu estendo aqui, mas é uma polêmica, é o seguinte: ele fala, olha, quando eu entrei na escola de Minas, a gente já aprendeu muito a fazer buraco, mas não aprendemos a fechar. É verdade. Não é? É verdade. Não é uma coisa recente o descomissionamento. Por quê? Hoje o modelo do Brasil, na verdade, ele está muito mais eficiente, porque hoje, quando qualquer empreendimento minerário, seja de licenciamento estadual ou federal, ele tem que fazer ele já tem que prever, né, o famoso PAFEM, o PAFEM, o plano de fechamento de mina, ele já tem que estabelecer esse norte. Isso vale, inclusive, obviamente, para qualquer mineração. E mais ainda uma questão de terras raras. Eu vou entrar na questão que, recentemente, né, eu tive a honra de participar de uma equipe técnica, né, que emitiu uma licença de operação de descomissionamento para a indústria nuclear do Brasil, que é a região na mineração, o projeto lá de Caldas, que encerrou suas atividades em 1995, ou seja, tem 30 anos que houve encerramento das atividades. Só que o procedimento de descomissionamento, digamos, não é assim, a grosso modo, simplesmente chegar lá e tampar o buraco. Existem processos geoquímicos, né, acontecendo ali em função de lixiviação, em função de precipitação pluviométrica, né, a chamada drenagem ácida, gera uma série de situações e que são caríssimas de resolver. Até mesmo as pilhas de estéreo que estão estáveis, né? Com a movimentação pode haver dispersão de poeira tóxica. Exatamente. Essa questão ela tem que ser muito bem resolvida, né? E eu acho que é uma questão que a nossa equipe se debruçou sobre isso. E aí envolve as outras questões, né? O Ricardo brincou aí, né? Que eu trabalhava, a minha área é biodiversidade, e a gente tem que ver quando você faz um descomissionamento deles, e eu ouso dizer, é a primeira licença de operação emitida para descomissionamento na América Latina de uma mineração de urânio. Não existe na América Latina, desconheço, a gente pesquisou bastante sobre isso. É um fato inédito, que envolve digamos assim, na emissão dessa licença de operação, uma série de responsabilidades, talvez pelos próximos 30, 40, 50, até 100 anos. Provavelmente eu vou me aposentar da minha instituição, no qual tenho orgulho de trabalhar. Provavelmente eu vou sair desse plano terreno e o descomissionamento vai continuar. Ou seja, essa é a questão, né, voltando, né, devolvendo a bola. Se você me permite só uma parte aí, eu achei fantástico isso. Realmente, eu fiquei na INB em 2017, 2018, e assim, dando volta, porque tinha feito um plano conceitual, existia um plano conceitual, que era o plano da Golder, e esse plano não era um plano executivo. E aí o que acontece? Quando nós recebemos esse plano conceitual, nós não sabíamos o que fazer, né? E aí, com essa nova visão, e aí eu digo, é importante dizer o seguinte, sem querer fazer crítica à eletronuclear, que inicia o ciclo, né, que é a geração de energia, onde tem um presidente lá que não é de carreira, uma pessoa que tem uma gestão, que tem visão, mas não é de carreira. E a INB tem essa vantagem. O presidente da INB tem 42 anos de história, 42, 43 anos. O Dr. Adalto Seixas é uma pessoa séria, muito correta no que faz. E talvez seja um dos ícones brasileiros que entendem de descomissionamento. Exatamente. Que ele tem formação na área. Exatamente. Então, assim, ele, quando eu estava como superintendente, que fui o primeiro superintendente, novamente, eu gosto de frisar isso, porque eu fui o primeiro superintendente de novos negócios da indústria nuclear do Brasil, o presidente disse, eu quero fazer o descomissionamento acontecer. E aí foi aonde nós voltamos a conversar, Felipe, porque a gente precisava de três partes para que pudesse fazer um plano executivo de descomissionamento. Plano executivo.
E o plano executivo, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre licenciamento ambiental. E aí foi aonde eu procurei a Topo, porque a Topo é uma referência em vários licenciamentos. Isso aí já, mais uma vez, há mais de 10 anos você já era uma referência nos licenciamentos. Voltamos a conversar para falar de um assunto ainda mais imbróglio, que é o descomissionamento de área nuclear. E aí precisávamos... Quando a corda aperta, eles chamam a gente, viu? Pois é, mas eu vou mostrar Agradeço nos as detalhes. palavras. Não, mas não é um elogio, é uma verdade, é uma realidade. E você pode confirmar pelo que eu estou falando. Acho que o que baliza a gente é a verdade. E aí, além disso, de você estar com a parte de licenciamento, que é um dos 3 pilares, nós fomos conversar com quem entende no mundo de fechamento de mina. Nós fomos conversar com a Tractibel. A Tractibel, nós conversamos com um dos diretores da Tractibel. A Tractibel aceitou ir lá, conhecer a planta e apresentar um projeto, um plano de descomissionamento de mina. E não somente isso, que a gente tem que procurar o seguinte, por exemplo, o pedreiro que constrói uma casa, ele sabe como está aquela casa. Se você tiver algum problema, você chama ele te mostra. Quem construiu aquilo ali foi Andrade Gutierrez. Conversamos com Andrade Gutierrez e aí fizemos uma reunião. Me corrija se eu estiver enganado, Felipe. Nós fomos uma reunião estratégica lá em Caldas, com a sua presença para ver uma possibilidade de nos apresentar um projeto de ambiental junto com a Tractibel e junto com Andrade Gutierrez. Pergunto, qual o custo? Qual o custo que a INB teve? Você não cobrou nada para a INB. Você disse, eu vou lá, a gente faz esse estudo, e todos disseram isso, a Tractibel junto com a Andrade. Eles foram lá a custo zero para a INB. Nós tivemos esse projeto, mostramos internamente, e aí, à época, eu não estou na INB, eu saí da INB em setembro do ano passado, porque a área pública é o seguinte, a única certeza que nós temos é de que vamos sair, né? E se a gente vai sair, nós temos que sair pela porta da frente. Então é isso, e aí em cima disso, nós fizemos e avançamos. Interessante você colocar, porque é o seguinte, quando a gente fala de impacto na mineração, João, bom, você tem os impactos da atividade tradicional, nós vamos falar de perda de diversidade, né? Perda de ambientes, diversidades, elementos da fauna e da flora, por conta das alterações ambientais que são necessárias para a implantação da planta, o próprio processo de beneficiamento, etc. Mas quando você fala de mineração com possível precipitação de elementos radioativos, aí já envolve uma série de outros mecanismos de controle, como o Júnior vinha falando, essa parte de drenagem ácida é muito importante, essa parte de controle de poeira tóxica, você tem uma série de outros aspectos, a própria lixiviação que pode ocorrer com contaminação de recursos hídricos, enfim. E muitas vezes as soluções do passado, elas não se adequam mais ao presente, então cabe a gente o quê? Buscar, num cenário desse, de um empreendimento que está ali sobrestado por tanto tempo, né, 40 anos. Exatamente. O que é oportunidade? O que é potencialidade? Como na abertura o Ricardo trouxe, o que pode ser explorado economicamente e o que pode ser vulnerabilidade identificada para que a gente adote um mecanismo de controle adequado. Então isso é fundamental. No caso lá que a gente vem tratando, muitas dessas pilhas de estéreo contêm uma matéria-prima de beneficiamento que sobremaneira pode, dentro de uma rota tecnológica, mudar o jogo no mundo em relação à questão de minerais críticos, que é o que a gente está tratando aqui. Por gentileza, pode concluir. Para concluir, eu me impressionei realmente com uma questão do IBAMA, de que a visão de que o empresariado brasileiro, os setores industrial, tem de que o IBAMA vem para fechar, E a visão, e eu também nunca participei de um podcast ao lado do IBAMA. É a primeira vez. Nunca imaginei isso. Com essa visão, eu tô de frente do IBAMA. Isso aí, exatamente. E assim, com uma visão do bem. Essa visão do bem, lá no caso de Caldas, surpreendeu a tudo e a todos. Isso foi fantástico. Se fosse assim para todas as questões. Não estou querendo criticar, mas voltando ao assunto. Na próxima semana, na terça-feira, nós temos o tudo ou nada do setor elétrico, do setor nuclear brasileiro, que é a questão se vai concluir Angra 3 ou não. Custa 23 bilhões para concluir,
custa 21 bilhões para não concluir. Ou seja, o que é melhor? Né? E aí essa é uma visão de que não estou dizendo do IBAMA, estou dizendo do IBAMA, isso demanda uma visão estratégica de governo, né? E aí envolve vários setores que também têm a participação do Ministério do Meio Ambiente. E a pauta ambiental é uma das pautas da sociedade e uma das pautas das decisões de governo, né? Aqui há questões estratégicas inclusive para, né, para a estabilidade do sistema interligado nacional, também fundamentais. Eu queria aproveitar e fazer um questionamento. Aí, voltando ao lítio, tem muitos aí tomando lítio, né, para estabilizar o humor ou combater a depressão, para mostrar que o lítio também é importante na indústria farmacêutica. É verdade. Davi, o lítio é um metal, correto? Um metal alcalino que tem densidade, e acho que é esse o grande benefício para a indústria de baterias, né? Dá maior densidade à bateria e capacidade de acumulação e reserva, né, de energia. Por outro lado, conta-se que há pesquisas internacionais, e nesse aspecto a evolução tecnológica é quase que difícil de acompanhar, tentando evoluir baterias, inclusive de sódio, né, de sal, né, que seria muito mais barato de extrair, com reservas muito mais... Você acha que o Vale do Lítio e outras reservas, a Bolívia tem, acho que a Bolívia, Chile e Argentina, lá não é no tal do espodumênio, né, do pegmatito, lá são essas salares, são essas, né, grandes acumulações. Mas você acha que há ainda espaço para muitos outros e novos agentes entrarem nesse mercado e produzirem minas viáveis economicamente no Brasil e no Vale do Lítio? Ou isso está se esgotando considerando o tamanho do mercado mundial de absorção desse metal? Isso porque o Dr. Ricardo Carneiro É não é advogado. especialista. Eu sou advogado. Não é especialista. Mas geralmente, Imagina, quando ele faz a ponderação, a gente termina assim. Porque eu ouvi de alguns especialistas que esse mercado, enfim, ele vai restringir, talvez pelo custo de implantação e viabilidade econômica, e não vai ser uma chuva de investidores como se imagina. Eu tô correto? Eu estou errado nessa análise? Não, o Brasil ele tem uma gama enorme. E aí, o que nós temos hoje? O Vale, né, que a gente está falando lá da região do Vale de Jequitinhonha, onde é o Vale do Lítio, né? Mas temos várias outras áreas no Brasil a serem pesquisadas. O que nós temos hoje é um empresariado brasileiro que consegue, com muita garra, fazer um trabalho que muitas das vezes acaba sendo tentativa e erro. Porque não existe uma rota tecnológica específica. Eu acho que esse é o ponto central, né, Davi? Eu acho que se não existe a rota tecnológica, você não tem, então, quais as proporções de elementos irão compor aquela rota e, por conseguinte, toda a estrutura logística por trás para poder fornecer aquele Mas o brasileiro, como aqui foi falado que o Brasil sobre a segurança e energética nuclear, sobre a condição de que houve lá em Fukushima, nos outros locais, é importante dizer o seguinte: lá tem terremoto, maremoto, tem uma série de coisas. Aqui nós não temos nada disso, nós temos a tranquilidade. Mas o que nós temos de dificuldade é o seguinte: o empresariado brasileiro não tem um apoio para poder fazer o desenvolvimento. Nós não investimos em pesquisa e desenvolvimento. Não há pesquisa e desenvolvimento para poder desenvolver rotas tecnológicas. Mais uma vez, é tentativa e erro. E aí o empresariado ele começa a avaliar aqui, a olhar, e aí une-se, por exemplo, a empresas australianas, canadenses, americanas, que já têm um trabalho já desenvolvido, converge isso para que dê certo e acontece. Então, respondendo, o Brasil tem muitas oportunidades para o mundo. O mundo sabe disso. Entanto que o Canadá e a Austrália não saem daqui. Nós temos várias empresas que estão aqui acompanhando e verificando. A China, falar eu não quero mandar para a China. A China detém hoje 98% do monopólio de terras raras do mundo. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o laboratório fábrica de terras raras, laboratório fábrica de ímãs de terras raras, LabFab, que está hoje com a FIENG, muito bem conduzido, muito bem conduzido. Porém, é o seguinte, as partes não se encontram. Nós temos o CDTN, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que fica dentro do FMG, que é ligado à CENEM, que nem, cada um fala do jeito, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear.
o CDTN já conseguiu separar os 17 elementos de terras raras, já está lá. Agora ele precisa fazer a segunda parte, que é fazer a rota. E aí a rota está lá dentro do CDTN, do LabFab, que é da FIENG. E o que acontece? Todos os equipamentos são chineses. Existe a condição, todos aqui sabem, que o monopólio do terras raras no mundo é da China. Ela não transfere tecnologia. Ou seja, se você não se aliar à China, nesse caso, vai ficar para trás. Ou desenvolver a Até tecnologia. porque a calibração, A calibração dos equipamentos que Depende compõem o deles. laboratório é deles, né? É deles. Ou seja, eles controlam até o que deles. é pesquisado. No final das Exatamente. contas. É aquela Eu história. acho que eu tenho uma questão para levantar aí, olha para vocês verem, Eu né? tenho uma para você também. A gente não, eu acho que uma das coisas muito importantes, a gente começou falando de terras raras, e matriz energética. A gente vê hoje, na verdade, nós citamos aqui energia nuclear, energia eólica, fotovoltaica, hidrelétrica, termoelétrica, não baseada em carvão, mas em gás natural, né, que existe um processo de carbonização também, né, pequeno, mas existe. E eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que a gente tem que ter, assim, existe um ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então é o seguinte, eu acho que uma das coisas essenciais é a matriz energética não ficar baseada em apenas um contexto. E eu acho que nesse momento o país, nós estamos numa situação, né, eu detesto usar esse termo, né, o Ricardo adora, né, de player mundial. O Brasil está num ponto estratégico porque a gente não se fechou e não estamos fechando a questão da energia renovável, do incentivo à energia renovável. Um dos principais países do primeiro mundo hoje está com uma agenda que demonizou a energia renovável em detrimento da energia, dando preferência para o carvão e petróleo. Na verdade, você tem que, é aquela história, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque você vai ficar numa situação de dependência. Nós temos que investir. Não, mas a gente está gastando muito dinheiro para fazer o que você falou aí, né? Da convergência tecnológica, ou seja, você precisa ter os parâmetros. Acho que a pior estratégia que pode ter para um país é basear todo o seu, digamos assim, o seu direcionamento. Olha, nós vamos só investir nesse tipo de energia. E a possibilidade de dar errado é muito grande. Meu querido, mas lembrando aqui que 89% da nossa matriz é renovável. Exatamente. A matriz do Brasil, o Brasil 89% é de fonte renovável. Não demonizem o petróleo, porque dele, independente da realização energética, depende aí mais de 13 mil substâncias químicas que são aplicadas. Não estou demonizando, e ele mas eu que traz a segurança até para que a devida e eficaz transição energética aconteça. Ele que é o nosso laço. Fechando aqui, só um ponto que eu queria trazer, que é o seguinte, fechando o licenciamento, tá? De mineração de elementos da terra rara. A gente falou alguma coisa aqui dos impactos, a gente contextualizou isso no mundo, a gente trouxe também o contraponto do mercado e a questão regulatória muito bem colocada pelo Ricardo. Mas a gente tem que mencionar também que a própria CNEM, o CNEM, como a gente está se referindo aqui, faz também um licenciamento dentro de cada projeto, né, de construção de uma extração e beneficiamento de elementos que eventualmente se precipitem elementos radioativos. Então você tem toda a questão do projeto, a questão técnica, ela é avaliada dentro da CNEM. Para trazer, não diria o double check, né, Júnior? Porque o IBAMA, enfim, vai tratar das questões socioambientais, vamos chamar assim. Exatamente. E a CNEM vai tratar de projeto, de segurança de projeto. Mas ainda enquanto solução, eu queria só, para a gente poder fechar, e aí a gente amarra tudo, os SMRs, que são os pequenos reatores nucleares, têm surgido como uma solução para o mundo em termos de menores riscos, poderem ser posicionados em áreas menos populosas, digamos, né, com menos acesso, com um melhor aproveitamento desses combustíveis nucleares e com menor geração de resíduo. Então, eu acho que assim, a gente traz aqui um
um paradoxo, né? Quando a gente está trazendo um mundo que está o tempo inteiro se reinventando e as narrativas surgem e servem para isso, você pensa o caso da Alemanha. A Alemanha tinha um acordo de fornecimento do gás natural por meio da Ucrânia, né, que passa por meio da Ucrânia, com a Gazprom que vem da Rússia, e abandonou o programa nuclear. Tem colapso. Vem uma guerra entre Ucrânia e Rússia, estão retomando o programa nuclear a todo vapor. O próprio Davi já deve acompanhar aí o preço do urânio, como que explodiu depois da guerra, né? Uma valorização de mais de 100%. Felipe, então, a gente não, como o tempo assim, é curto e o debate é enriquecedor e é grande, mas eu acho que nós vamos ter uma próxima oportunidade para poder falar isso. O SMR hoje ele é fantástico. Um SMR, a título de curiosidade para os ouvintes, um SMR com capacidade de 25 megawatt-hora, ele gasta uma pastilha do tamanho desse copo aqui por ano. Por ano. Uma pastilha de urânio vai gerar 25 megawatt-horas durante 12 meses. Depois ela é abastecida. Fora essas baterias de decaimento radioativo, né? As naves que estão explorando aí o espaço profundo e Marte têm essas baterias de longuíssima duração, dura 30 anos. E não se esqueça que para a transição energética, inclusive descarbonização, são necessárias baterias. O grande gargalo dessa transição dos carros elétricos e tudo mais está na bateria, que tem toda uma rota de extração de minério com impactos também para que se chegue nesse ponto. Então, é um pouquinho do que a gente queria trazer aqui. Estamos aí com 2 minutinhos para terminar o programa. Queria já passar, então, a bola para o nosso caríssimo Ricardo Carneiro fazer suas conclusões finais. Muito brevemente, eu acho que o país precisa repensar e sopesar esses valores, quer dizer, interesse nacional, interesse estratégico. O Felipe foi muito feliz. A guerra mostrou que tudo que se imaginava há poucos anos atrás foi posto em questionamento. O risco, inclusive econômico, de estabilidade econômica de qualquer país está em risco em função desses fatores geopolíticos. Eu acho que o país precisa minerar mais, precisa gerar energia com mais. Os problemas venham para a gente. É polêmico, mas nós temos que repensar a criação de unidade de conservação, demarcação de terras indígenas, em áreas onde nós temos reservas incalculáveis de recursos minerais que serão importantes para o desenvolvimento até do nosse país ao longo das próximas décadas. Então o país tem que minerar mais e, ao meu ver, tem que gerar mais energia nuclear. E aproveitar o lítio. Se não for por outro motivo, pelo menos depressão ela vai sumir. Por favor, Júnior, suas considerações finais. Uma coisa não é excludente da outra, né? O Ricardo colocou aí a questão como se a criação de unidades de conservações e foi para provocar mesmo. Seria o impeditivo do desenvolvimento econômico. Eu sempre falo isso, quando eu dou palestras, né? E eu consigo angariar simpatias e antipatias de um lado e do outro. Eu falo que eu não sou, no meu trabalho, eu não sou a favor da mineração, não sou contra a mineração. Eu tenho que desempenhar o meu trabalho, né? Inclusive até uma questão complexa, né? Que as pessoas, né, eu já vi, inclusive em algumas matérias, chamam os servidores do IBAMA de ambientalistas, né? Nós somos analistas ambientais, técnicos ambientais, analistas administrativos, técnicos administrativos, e que tem a função realmente de fazer tocar uma instituição importantíssima, entendeu? Tem um histórico aí de 35 anos de trabalho e que vem desempenhando o seu trabalho de maneira exemplar, né, dentro das possibilidades. Então, nós temos certeza disso. A gente te provoca, mas a gente nunca briga, né, Júnior? Exatamente, isso mesmo. Por favor, doutor Davi, suas conclusões finais. Quero agradecer aos ouvintes pela oportunidade de estar aqui, ao Felipe, ao doutor Ricardo Carneiro, ao Júnior, realmente que trouxe uma visão totalmente diferente do IBAMA, que continue assim, e mais uma vez sempre à disposição aqui para somar para nossa matriz. Minas Gerais é um mar de oportunidade, apesar de não termos um mar de verdade. Fantástico. Muito obrigado. Perfeito. Muito gente, gostaria então de agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente.
E sempre acompanhe nos nossos canais o TopoCast, o seu programa de desenvolvimento responsável para além das narrativas. Um forte abraço, até a próxima.